Fala pessoal, Thomas Ivazaki aqui, convidando você a participar do nosso canal, onde a gente vai falar sobre inteligência emocional, espiritualidade, como relacionar os dois para que a gente desenvolva um estilo de vida mais saudável. Vem comigo. A gente sabe, depois de muitos estudos, que muitas pessoas que buscam a felicidade acabam infelizes, infelizmente. Por que isso acontece? Porque elas idealizam algo na cabeça, um sonho, um projeto, que elas não sabem como que funciona a realidade. Então elas geram uma expectativa e quando chegam lá são frustradas. Então muitas pessoas sonham em casar, casam, o que acontece? Divorcia, vira um inferno, relacionamento. Eles não tinham as ferramentas que eles achavam que tinham para desenvolver um ambiente saudável. Muitas pessoas sonham em passar num concurso. Elas passam e têm depressão. Por quê? Por causa da pressão do ambiente, do social, se relacionar com pessoas. Então, tudo isso aí foi pesando o emocional dela até que ela não conseguisse lidar mais. Então, eu atendo pessoas constantemente em que seus sonhos se tornaram pesadelos. Então, Tal Ben-Shahar, um estudioso psicólogo de Harvard, começou a fazer essa investigação, que muitas pessoas que buscavam a felicidade acabavam infelizes. É como se você olhasse para o sol. Se você olhar para ele diretamente, isso vai danificar os seus olhos. No entanto, se você conseguir colocar um vidro ou um espectro que faça ele defratar a luz, você vai conseguir enxergar as 7 cores do arco-íris. Então, quando você faz isso, você extrai o melhor, né? O mais bonito. No entanto, se você olhar de maneira direta, você vai ter um prejuízo. A mesma coisa acontece com o sonho. A gente precisa entender como que ele funciona e conseguir separar ele em tópicos. E por isso ele começou a fazer a pergunta inversa. O que as pessoas felizes têm em comum? E ele chegou em 5 coisas. Um acrônimo que é a inicial de cada palavra. E essas palavras são SPIRE juntadas, combinadas. SPIRE é a inicial de espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Então as pessoas felizes, elas normalmente têm essas 5 coisas equilibradas. Mas não é tão fácil assim, a gente sabe. A maioria das pessoas tenta fazer isso e acaba se embolando no meio de campo e não conseguindo fazer isso. Então a intenção aqui do nosso canal, desse episódio, é tentar dar ferramentas para vocês entenderem um panorama histórico de como a espiritualidade tem influenciado a saúde emocional das pessoas. O papel da espiritualidade na cura das emoções. Somos constituídos de 3 dimensões interligadas: corpo, alma e espírito, que juntas definem nossa identidade. Então, nós somos a junção dessas 3 coisas: corpo, alma e espírito. Corpo é isso aqui que você está enxergando, o que você tem, um mecanismo em qual você anda aqui nessa terra, né? um meio pelo qual você anda aqui nessa terra. E esse corpo é o que demanda muitas necessidades: fome, sono. Então, se você está com fome e não se alimenta, você vai ficar irritado, você vai ter prejuízos emocionais. Se você está com sono e você não dorme, também vai desenvolver sérios prejuízos emocionais, chegando até a alucinação. Então, o nosso corpo, ele demanda, ele requer um cuidado. Então, tem pessoas que estão com depressão por baixa ferritina, por nutrientes baixos, por se alimentarem mal. Então, já é comprovado que a má alimentação pode gerar transtornos emocionais. Por isso a importância de você entender o ser humano como um todo e você conseguir trabalhar esses pontos para que não gere uma disfunção emocional. Então, primeira coisa, o corpo, né? Você precisa entender como o seu corpo funciona, saber alimentar, saber nutrir, direcionar. Hoje a gente já se fala muito sobre a questão da dopamina, né? Que é uma disfunção química no nosso corpo. Então, pessoas que ficam constantemente buscando sensações de alegria, de prazer, que é o uso dessa dopamina no nosso cérebro, mas isso faz com que as pessoas vão adoecendo a longo prazo. Porque nem sempre o que me traz uma alegria agora vai me trazer um benefício no futuro. Então eu preciso me tornar adulto e saber cada vez mais balancear isso aí. Se você deixar uma criança, ela só come açúcar, só come doce, fast food. Por quê? É aquilo que no momento vai trazer alegria para ela, mas a longo prazo vai fazer ela adoecer e passar mal. Então nós temos o corpo, nós temos a nossa alma, que são as nossas emoções, sentimentos e vontades. Então, desde criança, desde quando a gente nasce, até no ventre, a gente já começa a receber
essas informações do ambiente. Então, se a nossa mãe teve estresse, conflito na nossa gestação, isso passa para o bebê. Pode criar uma criança mais insegura, mais acuada, mais introvertida, simplesmente porque a mãe passou por muito estresse durante a gravidez, durante a gestação, e isso transferiu para o bebê. Então a nossa alma ela já começa sendo desenvolvida. Então na primeira infância é uma das fases mais importantes ali na formação do emocional da criança. Então se você tem pais presentes ensinando a ter resiliência, confiança, identidade, autoestima, esse adulto vai se tornar um adulto saudável. Uma das principais funções dos pais é se tornarem desnecessário. É quando o filho já aprende a viver sem precisar, sem necessitar da ajuda do pai. Então o relacionamento se torna por gratidão, por amor e não por necessidade. Então quando nós precisamos dos pais por necessidade, é uma fase infantil que nós vivemos. Então a nossa alma ela é composta por um universo de sentimentos, emoções e vontades que a gente precisa trabalhar para poder desenvolver uma vida saudável. E a terceira, que eu acho que é um dos principais tópicos aqui do nosso episódio, é a espiritualidade, é o espírito. Então o espírito é a parte em nós que deveria se conectar com Deus, certo? Então é a parte que Freud vai chamar de metafísico, que vai além do físico, vai além do que eu consigo ver, do que eu consigo enxergar, e ela muitas vezes é mais real do que o que eu consigo ver e o que eu consigo enxergar. Então, por isso a importância da gente colocar isso como prioridade. Lembra que eu falei dos 5 tópicos do Spire? Harvard, eles conseguiram identificar que as pessoas felizes tinham um espiritual elevado. Só que quando eles falam espiritual ali, eles colocam várias coisas, né? Englobam muitas coisas e não somente o cristianismo. Cada pessoa encontra aí sua espiritualidade. No entanto, para quem é cristão, o espiritual é essa parte de se conectar com Deus através de uma prática cristã ensinada por Cristo, né? Então, esse é o grande desafio. A gente encontra muitas pessoas nessa tentativa e falhando, né? Muitas pessoas tentando ser cristãos e estão com depressão, ansiedade, divorciando, problemas com criação de filho, tomando antidepressivos. Então, isso é um grande desafio, não é tão fácil assim, né? Então, o nosso espiritual ele ocupa ali o topo das necessidades para que nós possamos adquirir um estilo de vida feliz. Eu gosto muito de trazer para as pessoas a perspectiva da medicina, como que ela vem mudando ao longo dos anos e isso vem interferindo na nossa forma como a gente enxerga as doenças. Então, Hipócrates, que foi a primeira pessoa considerada como o pai da medicina, que cuidava das pessoas, né, tentava trazer uma cura ali, ele tinha um conceito, uma mentalidade de que o paciente ele fazia parte desse processo de cura. Ou seja, o paciente tinha que estar envolvido ali, querendo melhorar, mudar o comportamento, mudar o estilo de vida, enfim, ele poderia fazer coisas que contribuiriam para que o médico trouxesse uma melhora ali para o paciente. No entanto, 300 anos depois de Cristo, Galeno entrou em cena. E aí ele mudou esse conceito drasticamente, que é o que nós utilizamos hoje. Ele coloca que o problema não é o doente, e sim a doença. Ou seja, não há nada que o doente possa fazer para trazer uma melhora. Simplesmente o médico, alguém de fora, vai lá e vai remover essa doença. Então você tem um câncer, alguma coisa, ele vai lá e retira esse câncer. E está tudo certo. Ou se não, né, ele receita algum medicamento, mas enfim, o paciente não tem nenhuma função ativa nesse processo de cura. E isso é um problema muito sério, porque cada vez mais a gente está vendo que o paciente tem sim uma função e que a doença não é o problema. Por mais que a gente pense, né, e quer a todo tempo se livrar da doença, ela não é o problema. Ela é uma maneira do nosso corpo lutar contra um estilo de vida doentio. Então, se você se alimenta mal, seu corpo vai adoecer. Ele vai adoecer porque ele é ruim? Não, ele vai adoecer porque ele precisa te dar uma informação de que você está se alimentando mal e que isso está trazendo prejuízo. Caso contrário, se a gente não adoecesse, a gente caía duro, morto, né, sem sentir nada. Então é isso, nós fazemos parte, nós precisamos mudar o estilo de vida e entender as mensagens que as doenças elas vão nos direcionando, vão nos indicando o que nós precisamos aprender e fazer com elas. Vamos tentar entender agora a influência da igreja, né, nesse processo de cura e de
influência, né, nas doenças emocionais. Então, lá atrás, a igreja, na era medieval, ela detinha o poder de como interpretar a cura, de como lidar com elas. E adivinha como que a igreja fazia, né? Ela tratava as doenças emocionais, da sua grande maioria, como possessão demoníaca, como se fosse uma coisa espiritual além, porque eles não tinham conhecimento de como funcionava, de onde vinha, como curar, e muitas das vezes poderiam até ser, né? Muitas poderiam até ser uma questão espiritual mesmo. Só que a forma de tratamento era muito ruim, né? Era só exorcismo e não tinha outra abordagem ali para tratar. Tem casos e relatos, né, de famílias que prendiam pessoas que estavam com surtos ali esquizofrênicos ou expulsava. Então era muito desafiador quem vivia nessa época e tinha alguma disfunção emocional. Logo em seguida, nós tivemos a demonização das alternativas, né? Os tratamentos fora dos conceitos, dos padrões cristãos da época, eram considerados hereges, heresia. Então, um medicamento, planta, né, tentar uma conversa ou qualquer outra coisa que não fosse ali dos dogmas da igreja, era considerado algo muito ruim e negativo. Então a igreja queria deter o poder de como que a cura funcionava nesse processo aí de melhora e isso trouxe um prejuízo enorme. Então isso centralizou a cura na esfera religiosa, limitando abordagens médicas e alternativas. Então a igreja nessa época trouxe um prejuízo enorme, né, do tratamento aí das doenças emocionais. O que aconteceu com o tempo? A igreja não conseguiu conter, né, 100% disso, e aí começou a surgir pessoas querendo estudar, querendo dar uma explicação maior para isso. Não é possível, né? Que isso tudo é demônio, é coisa espiritual. E aí surgiu a era do iluminismo, que foi a ciência tentando se emancipar dos dogmas da igreja. Então as pessoas começaram a tentar dar uma explicação mais racional. Olha, não, isso aqui, se você fizer isso aqui, melhora. Se você tomar isso aqui, melhora. Se você tratar isso aqui de uma maneira diferente, trouxe um benefício muito maior do que o que a igreja estava fazendo. E aí eles começaram a mudar esse processo de mentalidade em como eles tratavam as doenças. A psiquiatria surgiu com a disciplina formal, com teorias como Pinel e Kraepelin. Manicômios foram reformados, com cuidados médicos. Padronizando cuidados médicos. O que isso quer dizer? Com o iluminismo e aí a revolução e os médicos entrando em cena, a gente acredita que iria melhorar. E de certa forma, em alguns aspectos, melhorou. No entanto, até pouco tempo atrás, nós tivemos que fechar vários hospitais psiquiátricos, considerados manicômios. Porque aí como que foi que a ciência então começou a tratar as disfunções emocionais? Ela começou a tratar com choque, banho frio, alguns até davam drogas mesmo, né, cocaína. Então, as doenças mentais eram muito difíceis de serem lidadas com elas. Até hoje ainda são. E todos eram feitos por médicos que da época eram qualificados, formados, renomados, mas o tratamento totalmente arcaico. Hoje a gente olha para trás na literatura e fala, meu Deus, como que eles faziam isso com as pessoas? Eram coisas catastróficas, aterrorizantes, por falta de conhecimento. E eles se diziam os iluminados, os que tinham a luz para a cura ou para a solução. Então, pessoas com doenças emocionais sempre sofreram ao longo da história, né, com essas abordagens, com esse desenvolvimento. Só então com Freud, né, no século XX, que ele começou a iniciar uma nova forma de tratamento das doenças emocionais. Ele era um médico, né, e neurologista, e ele começou a ver que o tratamento convencional não estava funcionando. Então, esses banhos gelados, choque, isolamento. Então, ele começou a querer entender a pessoa de uma perspectiva diferente, olhando para dentro, né, internamente. Peraí, deixa eu conversar com essa pessoa, deixa eu entender como que a alma dela funciona. Porque até então eles estavam cuidando só do corpo, né? Por causa de Galeno, eles excluíram ali a alma e por conta da igreja eles excluíram também o espiritual, porque a igreja lidava de uma maneira totalmente deturpada com a questão espiritual. E aí sobrou só o corpo. E aí Freud começa a fazer uma investigação. Poxa vida, mas a alma também influencia nas emoções.
né? E aí ele começou a desenvolver e teve algumas curas, teve algumas melhoras que a medicina da época não conseguiu trazer. Então, ali surgiu uma faísca, um start das pessoas começarem a mudar a forma como elas enxergavam as doenças. E essas doenças afetavam inclusive o físico. Então, tinha um caso de pessoas cegas, paralíticas, que ele tratando o emocional conseguiu trazer uma melhora significativa. Então, a gente vem ao longo dos anos tentando tratar, né, essa questão da doença, das doenças emocionais, como ficar saudável nesse mundo em constante mudança e desenvolvimento. Várias pessoas tentaram fazer isso e muitas falharam, né, e trouxeram prejuízo enorme para o desenvolvimento. O que acontece, né, com a dor? Que as pessoas precisam entender é que... Peraí. A dor, ela não é o problema, tá? Vocês precisam entender que a dor não é o problema. O maior problema é a gente não entender o que ela está nos direcionando, o que ela quer nos trazer. Então a dor é como se fosse aquela luzinha vermelha no painel do carro acendendo, demonstrando que tem algo errado no motor. Se você aí esconde aquela luzinha, apaga ela, quebra ela, não vai mudar em nada. Aquilo ali é só um indicativo. A dor é a mesma coisa. É a maneira que o nosso corpo ele sinaliza, né? Ele demonstra que tem algo errado com a gente. E aí a gente vai analisar para ver se a gente busca uma cura. E as pessoas cada vez mais elas estão querendo fugir da dor. Então eu estou com uma dorzinha, eu tomo um medicamento, né? Eu vou fazer outra coisa. Eu procuro um médico para tirar essa dor. Mas eu não penso em mudança de estilo de vida, mudança de mentalidade e o que ela está me trazendo. E aí com isso a gente traz sérios prejuízos nessa geração que quer evitar a dor a qualquer custo. Tem um caso bem interessante, acho que Andreas Müller, se eu não me engano, Miller, foi um fisiculturista austríaco, onde na época eles tomavam muito medicamento para poder conseguir pegar mais peso, para poder crescer mais músculo e não sentir dor. Então eles tomavam remédio chamado de painkillers, né, para dor, que esses remédios eles evitavam que a pessoa sentisse dor. E aí ele malhou, ficou forte, participou de campeonatos e num determinado campeonato ele começou a sentir um incômodo no estômago. E o pessoal falou, vamos no médico, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. E ele não quis. Ele falou, não, vou no meu país, vou pegar o avião, terminar aqui o concurso e quando chegar lá eu vou no médico e eu vou averiguar o que é. Quando ele chegou no hospital no país dele, o médico fez um raio-x ali e falou, olha, não sei como é que você está andando, você é um morto-vivo. Deita aí na maca que eu vou te dar um anestésico, né? Vou te induzir aí você entrar em coma, no sentido de dar um tranquilizante mesmo na pessoa para que ele morra. Você não tem mais saída. Os seus órgãos todos estão todos estourados aí. Ou seja, se ele tivesse sentido dor antes, tivesse procurado ajuda, ele teria tratado. Como ele tomava remédio para não sentir dor, as coisas foram todas piorando ali dentro dele, que quando ele foi buscar já era tarde demais. Então a função da nossa dor é nos dizer algo, nos direcionar para uma cura, um tratamento e uma mudança de estilo de vida. O problema é que a gente tem tentado evitar a dor a qualquer custo. A atenção para o nosso cérebro, ela custa muito caro. A gente não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, a gente precisa ter um foco. Se a gente pensar agora no meu tênis apertando, eu falando, a luz batendo, o vento passando lá fora, a gente enlouquece. Então a gente precisa, o nosso cérebro, ele coloca atenção em alguma coisa. E essa atenção, ela custa caro para o nosso cérebro. Por isso que na vida as pessoas colocam foco em alguma coisa e seguem naquele foco, desconsiderando todo o resto. E aí a dor, ela vem para nos dar esse alerta. Para a gente poder parar e pensar, puxa vida, mas para onde que eu vou, né? Tá doendo aqui. Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e repensar o meu estilo de vida para ver se eu consigo tratar essa dor. Qual que é o problema das pessoas? Elas vão negligenciando. Então, quanto mais ela negligencia, mais intensa vai ficando a dor. Quanto ela trata, melhor vai ficando. E quanto pior for a dor, a doença, mais a pessoa ela para refletir quanto ao estilo de vida dela.
o que ela precisa mudar. Porque daí, quanto pior for a doença, menos tempo de vida a pessoa tem. Então, mais ela vai refletir o que de fato é importante para ela. O que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo é importante ou não? Ou eu posso deixar para depois? Então, quando eu acho que eu tenho tempo ilimitado de vida, eu vou vivendo no foco que eu coloquei na minha cabeça. Até que algo chame minha atenção. Normalmente a dor. Agora, caso contrário, tem pessoas que morrem numa prática errada. Se ela tivesse tido algum acidente, alguma coisa, alguma dor, ela teria parado e refletido sobre o estilo de vida dela. Dois tipos de pessoas não sentem dor, né? Só existem dois tipos de pessoas que não sentem dor no mundo. O psicopata e quem está morto. Então a dor, ela faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, e ela é extremamente importante. Como eu disse, senão a gente andava e caía morto, né? Então, ela nos traz um alerta para a gente ver o que é importante. E o foco aqui é tentar mostrar para vocês a importância da espiritualidade. Então, logo, logo a gente vai aprofundar nisso, né? Como que a sociedade, né, ela vem buscando alívio imediato, fugindo aí das responsabilidades e deixando de lado cada vez mais essa questão da espiritualidade. Nós precisamos desenvolver uma coisa chamada resiliência 2.0. O que é isso? Toda vez que a gente passa por estresse na vida e conflitos e desafios, a ideia é que a gente amadureça. A gente pensa que a maturidade ela vem com a idade. Não, não vem. Tem muitas pessoas velhas e maturas. A maturidade ela vai vir com adquirir responsabilidade. Então eu adquiro uma responsabilidade sobre um curso, uma faculdade, sobre um relacionamento, sobre uma amizade, e dou conta de manter isso. Sobre um casamento, uma criação de filho. Então eu vou assumindo meus níveis de maturidade. O problema é que tem gente hoje em dia que não consegue lidar com nenhum tipo de responsabilidade. Eles fogem da responsabilidade a qualquer custo. E isso vai criando uma pessoa infantil, imatura e egoísta. Então os desafios e os conflitos na vida, eles são muito importantes. Qual que é a grande X da questão? É que a gente precisa saber medir o quanto de pressão que eu consigo suportar, né? E o quanto que eu preciso ir avançando para ir amadurecendo, para aguentar mais carga. Então, o que seria resiliência 2.0? Então, a gente sabe que resiliência é a habilidade da gente ser envergado e não quebrar. Então, isso é a resiliência de um material. Você enverga e ele não quebra. Ele consegue voltar ao seu formato original. Então, você enverga e ele volta, sem quebrar e sem deformar. Então, resiliência basicamente é isso daí, né? Exemplificando. E as pessoas, quando elas não têm resiliência, o que acontece? Você enverga, ou seja, elas passam por pressão, conflito, briga, e elas quebram o emocional. Ficam depressivas, ficam irritadas, nervosas, furiosas, né? Ou desenvolve um comportamento autodestrutivo, ou um comportamento de destruir outros. Isso foram pessoas que foram envergadas, ou na sua infância, ou na fase adulta, mas elas passaram por um momento onde a pressão foi tão grande que elas quebraram o emocional dela. Então, os pais precisam garantir que o filho vá adquirindo resiliência ao longo do tempo, para que ele consiga enfrentar desafios maiores. Porque a vida seria muito monótona se a gente ficasse o tempo inteiro lidando com desafios infantis. Então faz parte da vida lidar com desafios maiores. Agora, a resiliência 2.0 é um pouco melhor do que isso. Quando você vai numa academia e você coloca pressão, estresse no músculo, o que acontece? Ele não volta ao seu tamanho original depois. Ele volta mais forte, mais resiliente, mais resistente. Então, isso é resiliência 2.0. É quando você coloca estresse em uma área da sua vida. E depois disso você volta mais forte, mais resiliente. Agora, acontece de pessoas na academia estar colocando muito peso que desloca o braço, que faz estiramento no músculo. Por quê? Ela colocou mais capacidade do que ela aguentava. E a mesma coisa no emocional. Então, às vezes, você não precisa pôr peso na sua vida, né? A própria vida, ela vai impor peso. Ela vai impor responsabilidade. De um casamento, de um trabalho, de uma faculdade, de um estudo. Então, as pessoas vão te empurrando para você assumir responsabilidades maiores.
Quando a pessoa não dá conta e ela é empurrada, aí ela sucumbe, né? A entrada numa depressão, a desistência da vida, é quando a pessoa não tem mais ferramenta para lidar com todos os conflitos que ela foi acumulando ao longo do tempo. O desafio da integração humana. A dificuldade em equilibrar corpo, alma e espírito levou a abordagens fragmentadas e, por vezes, destrutivas diante da dor e do sofrimento. Era medieval, iluminismo e atualidade. O grande desafio é integrar essas dimensões de forma consciente e madura, promovendo o cuidado transformador e completo. Então aqui, a gente está falando aqui sobre as disfunções emocionais e como isso interfere, né, no nosso dia a dia e na nossa saúde emocional. O que nos separa de um animal? Então vamos lá. Um animal é alguém que age simplesmente pelo corpo, pelos impulsos. Ele não tem barreira emocional ou espiritual. Então ele tem vontade de comer, ele come, ele tem vontade de ter relação com outro cachorro no meio da rua, ele tem, a vaca, o boi. Então ele é puro impulso. Então ele faz aquilo que o corpo dele pede. Ele tem sede, ele tem fome, tem vontade de dormir, ele não tem nenhuma reflexão, né, sobre será que eu estou sendo um bom pai, um bom marido, essa é a hora certa de comer, essa é a hora certa de fazer minhas necessidades fisiológicas. Ele não tem esse controle. Então, o animal é alguém que age simplesmente pelos estímulos que o corpo traz. O ser humano, ele não foi feito animal, né? Por mais que muita gente haja como um animal, e muita mesmo, infelizmente, ela age simplesmente pautado nas suas necessidades fisiológicas. Por isso que a Bíblia vai falar que o Deus desse século, Deus dessas pessoas, é o ventre. O que é o ventre? É as suas necessidades. Necessidade de comer, de dormir, de fazer as coisas. Então ela age e vive para suprir suas necessidades fisiológicas. E aí você começa a entender, né, por que Jesus fala nem só de pão viverá o homem. Então você não vai viver de tentar sanar suas necessidades fisiológicas somente. Nem só de pão vive o homem, mas de fazer as vontades do Pai. Ou seja, você vai viver de se alimentar de coisas espirituais. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem corpo igual ao animal. O animal tem o corpo, então tem DNA, a mesma coisa. Aí ele tem uma alma e tem um espírito. Então, soprou em Adão ali o espírito. Então, ou seja, o ser humano tem uma capacidade espiritual e uma necessidade espiritual de se conectar com Deus, com o ser espiritual também. Então isso é do ser humano. Em qualquer povo que você vá, por mais remoto que ele seja, tá? Tribo indígena, na Antártida, eles adoram algum tipo de Deus, têm algum tipo de dança. Quem disse para eles que eles têm que adorar um Deus? Que seja Deus Sol, né? Quem disse? E você vê que é uma necessidade do ser humano. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem com essa necessidade. Qual foi o problema? O problema foi que o ser humano ele caiu. Então, quando Adão ele cai, ele é destituído ali do Éden, o que ele perde, né? O que morre? Morre a capacidade dele de se conectar com Deus, de viver pelo Espírito. E aí sobra só o corpo e a alma. Então, o ser humano começa a viver pautado nas suas necessidades. Então, por isso que muita gente vive igual um animal. No entanto, a gente tem o emocional, então muitas pessoas têm crises emocionais que um animal não tem. Você não vai ver animal tendo crises emocionais. Embora pareça que eles tenham, mas muitos especialistas vão falar que isso é o convívio com o ser humano que atribui e adoece o animal, que animais criados, né, na floresta, eles não têm esse tipo de coisa. Então nós fazemos isso com os animais, nós adoecemos eles. Mas a verdade é que nós somos um corpo e uma alma, e quando não restauramos isso, nós não temos o espírito. Então nós somos movidos só pelos nossos desafios, nossas ânsias físicas e emocionais. Então no Velho Testamento, o ser humano sempre viveu corpo e alma. Então tudo que acontecia no Velho Testamento com o povo judeu era pautado ali no corpo e na alma.
Então, por isso que eles viviam olho por olho, dente por dente, o tipo de alimentação e a forma como Deus se relacionava com as pessoas era de uma maneira bem infantil e didática, né? Porque eles não tinham relacionamento. Então, quem não tem relacionamento precisa de leis bem severas para controlar o comportamento. Então, como que a sociedade lida com pessoas que não têm controle do impulso? Põe na cadeia, aprisiona elas. Tem países que têm pena de morte. Por quê? Porque são pessoas que já perderam o autocontrole. Então, o impulso controla elas a ponto delas prejudicarem outras pessoas. Então, no Velho Testamento, Deus estava conduzindo um povo que não tinha mais a capacidade de se relacionar com ele de maneira espiritual. Eles se relacionavam simplesmente no corpo e na alma. Então, por isso que o Velho Testamento ele funcionava com essas leis, né, e esses princípios bem rígidos, bem estruturados. No entanto, Deus falou que não mais iria colocar suas leis em tábuas, ele ia colocar no coração e no entendimento. Ou seja, não seria mais algo externo, seria algo interno. Nós vamos tentando viver essa evolução. No Novo Testamento, Jesus ele vem para restaurar a parte espiritual do homem. O novo nascimento é nos levar de volta antes da queda, para que a gente volte a ter um espírito que se relacione com Deus, onde a gente não é mais pautado na nossa necessidade da carne, da alma, e a gente comece a andar pelas necessidades espirituais. Então todas as práticas aí, o jejum, oração, meditação, são práticas para alimentar o nosso espírito. Para que a gente consiga sanar, né, de alguma maneira, a necessidade da nossa carne, para que a gente possa crescer na questão espiritual. Então, tem muita gente aí, então todas as pessoas que não têm isso, que não têm o espiritual, elas vivem pautadas nas suas necessidades fisiológicas e nas suas crises emocionais. Você vai pegar a psicologia, até Freud, eles faziam testes considerando o ser humano como um corpo e uma alma. Eles desconsideravam completamente o espírito, porque até mesmo, às vezes, as pessoas que eles tratavam não tinham espírito e nem eles. Então, tudo bem os terapeutas e os psicólogos que vivem assim, tratar pessoas que também vivem assim. Tá tudo certo, tudo normal, né? Eles não entendem esse estilo de vida que vai além das suas necessidades fisiológicas. Eles só sabem viver pautados nisso. E por isso eles adoecem e ficam buscando paliativos e meios de curar e sanar e diminuir a dor de quem vive assim. Porque é adoecedor. A sociedade ela é adoecedora, né? Ela adoece o emocional das pessoas com esse estilo de vida egoísta. Cada um pensando na sua própria necessidade. Não tem como não adoecer num ambiente desse, onde cada um está lutando para suprir a sua própria necessidade. É impossível não adoecer. Então a sociedade está doente porque ela não tem esse espiritual que nos faz colocar as nossas necessidades em segundo plano para uma necessidade maior, né? Necessidade maior de Deus e das pessoas. Então o cristão é levado a colocar a necessidade dos outros acima da sua própria em muitas situações. Então a ciência ela tem um limite, né? As abordagens tradicionais, você vai ver que muito da psiquiatria, da psicologia, né, principalmente a TCC, cognitiva comportamental, a psicanálise também, né? No entanto, a TCC ela foca mais nas necessidades do corpo fisiológicas, nos estudos químicos, e a psicanálise na alma, né? Nos traumas emocionais, sentimentos, emoções. Mas nenhuma das duas elas focam nessa questão espiritual, elas desconsideram 100%. Tanto que muitos dos testes eram feitos com animais, são feitos, até hoje às vezes a gente encontra um ou outro, mas os testes são feitos com animais, eram feitos com animais, cachorro, rato, porque eles falavam que se um cachorro se comportava daquela maneira, e se eles conseguissem adestrar o cachorro, ele também conseguia adestrar o ser humano. E eles estavam certos, porque muitos humanos eles vivem e agem como animais. Então, se você dá uma substância química para um cachorro, ele se reage de uma maneira. Se dá para um adulto, às vezes, para um ser humano, às vezes ele reage da mesma maneira que o animal. Ele fica mais calmo. Então, consegui encontrar uma solução. Quando, na verdade, a causa é outra, né? Você está suprimindo ali o impulso da pessoa com um mecanismo externo, quando o que ela precisa é um mecanismo interno. Então, a nossa tentativa entre integrar esses dois
é fazer as pessoas que são cristãs entender como isso funciona. Quem não é cristão, isso aqui não vai fazer muito sentido para ela, né? Ela vai continuar vivendo a vida dela pautada nos impulsos dela, nas necessidades. E cada um vai colher o estilo de vida que ele adota viver, né? Se a pessoa está em paz, está tranquila, está vivendo bem, então ela que siga, né? E tá tudo certo. E os psicólogos e os terapeutas psiquiatras, né? Principalmente os psiquiatras que só tratam as pessoas com medicamento, tentando conter os impulsos da pessoa com medicações, é, é a maneira como eles enxergam o mundo, né? Tratar as pessoas é fazer elas não terem crise, não ter surto. Às vezes quem está depressivo tem um pouquinho mais de estímulo para viver a vida. No entanto, a gente tem visto isso na prática muito destruidor. Então, atendo muita gente, muita mesmo, passando por várias medicações e só piorando o quadro. São poucas que eu vejo que têm um estilo de vida saudável, pouquíssimas. E hoje é quase um consenso, né? Qualquer dor e conflito, medicamento. E aí o medicamento ele vai trazer alguns prejuízos, a incapacidade de desenvolver maturidade, de lidar com os conflitos de maneira mais madura e saudável, de desenvolver resiliência. Ele vai amenizando a dor, mas ele ameniza todo o resto também, então mantendo as pessoas infantis. Queria trazer para vocês uma teoria muito importante, que é da homeostase, da doutora Anna Lambke, que ela vai trazer um conceito muito importante de como o nosso cérebro funciona. Então, basicamente, o que ela descobriu é que as pessoas elas funcionam por descargas de dopamina, né, buscando prazer e alegria. E o nosso cérebro ele tem uma balança entre alegria e tristeza. Então, a gente não foi feito para estar nem triste o tempo inteiro e nem sorrindo o tempo inteiro. Né? Às vezes a gente brinca, né? Quem fica dando risada o tempo inteiro é bobo, né? Quem fica triste o tempo inteiro está depressivo. Então, o nosso cérebro ele foi feito para estar em equilíbrio. Nem sempre feliz, nem sempre triste. Então, a gente tem momentos de alegria e momentos de tristeza. E aí a gente vai viver na vida e tendo as sensações que aquele momento, que aquela situação vai trazer para você. Então, é assim que a gente deveria viver. Então, o nosso cérebro ele foi programado para funcionar assim. Então, a gente faz alguma coisa que nos dá alegria, a gente usa a nossa reserva de dopamina. Então, a gente usa um pouquinho, fica feliz, depois ele tende a equilibrar, ficar normal de novo. Nem feliz e nem triste. Mas tem um processo que chama processo oponente, que é o quê? Não só ela volta para o equilíbrio depois que eu fiz algo que me deixou feliz, mas ela pende para o outro lado. E aí eu fico o tanto triste quanto eu fiquei feliz, para depois ela voltar a equilibrar. Thomas, como que funciona isso na prática? Funciona assim. Você come uma coisa gostosa. Como é que você fica depois? Um açúcar, um doce, um bolo, um sorvete. Aquela hora, depois você fica meio mal. Fica para baixo. Fala, meu Deus, né? Acho que exagerei, fiz mal, comi muito doce, não estou muito disposto. Pessoas que ficam muito tempo assistindo série, televisão, que é uma quantidade enorme de descarga de dopamina, de luz, sensações, dependendo do filme, te dá euforia, te dá medo, te dá tristeza. Então, dependendo do que você está assistindo, celular, enfim, Instagram, TikTok, ele vai liberar emoções e sentimentos. Então, na grande maioria, as pessoas assistem para ter alegria. Como é que uma pessoa fica depois de ficar muito tempo assistindo uma série ou um filme? A pessoa fica com a vontade o dia inteiro de ficar deitada no sofá, debaixo da coberta. Então, ela não tem aquela disposição de, vou para academia, vou trabalhar. Não, ela fica pior. Então, por quê? Porque ela usou a reserva dela de dopamina e depois fez o processo oponente e aí demora um tempo até ela equilibrar, até ela ter disposição, ânimo para fazer as coisas. Então, esse é o homeostase. E ela acontece também uma coisa muito intrigante que chama alostase. A alostase é que cada vez que a gente vai vivendo nesses estímulos de alegria e prazer constante, a gente vai quebrando a balança. Então, o extremo disso são pessoas que usam droga. O que é o uso da droga, né, da cocaína e do crack? Basicamente, é você ir de maneira artificial no cérebro e usar toda a sua reserva de dopamina. Então, aquela pessoa tem um choque de euforia. Ela fica extremamente alegre, feliz por um tempo. Quando o efeito do medicamento passa, ele quebra a balança.
Então ele fica o mesmo tanto mal, em alguns casos ele não volta mais. Então quem usa droga, depois que a pessoa usou, pode nascer uma criança, ela pode ganhar na Mega Sena que ela não consegue ficar feliz. Ela não tem mais alegria em nada do que ela faz, porque ela usou de maneira artificial toda a reserva de dopamina. Então isso vicia. E as pessoas que viciam em droga, na grande maioria, é porque elas querem extrair felicidade quando elas já não conseguem mais extrair felicidade da vida. Então é uma maneira artificial de eu burlar minha vida. Minha vida está infeliz, insatisfeita, mas eu sei que se eu usar aquela substância, eu vou ter felicidade. Eu vejo as pessoas felizes à minha volta e eu não consigo ter essa felicidade que elas têm. Mas quando eu uso, eu fico feliz, ou fico mais feliz do que elas. Então vira um mecanismo de defesa dessa pessoa. Só que o estrago é enorme. Fizeram uma pesquisa com macacos, com gorilas. Eles deram droga para esses macacos, para esses gorilas, e quase todos viciavam. Tinha um perfil que não viciava, que eram os machos alfas. Esses gorilas, eles não viciavam por quê? Porque eles tinham comida a hora que queria, eles ganhavam quase todas as brigas, eles tinham a macaca ou a gorila na hora que eles queriam. Então eles conseguiam de maneira natural extrair felicidade da vida, sem precisar de um mecanismo artificial. Então muitas vezes essas pessoas que estão aprisionadas, elas quebraram a balança, né? A alostase. E aí, para extrair felicidade, eles precisam usar cada vez doses maiores para a gente conseguir desenvolver o estilo de vida feliz. E dentro desse processo, né, de desenvolvimento, como que você então consegue desenvolver isso daí? Existe um teste nos Estados Unidos chamado de teste do marshmallow, que basicamente foi o seguinte: eles colocaram o marshmallow na frente das crianças e falaram o seguinte: olha, eu vou sair e se quando eu voltar você conseguir me aguardar, não comer, eu te dou outro. Bom, metade das crianças comeram e a outra metade conseguiu aguardar. E eles foram acompanhando essas crianças, né, ao longo da vida que esperavam, né, para comer esse segundo ou ter um benefício maior. E eles viram que elas foram muito mais felizes do que o grupo que comeu. Por quê? Porque eles tinham a habilidade de controlar o impulso da carne, né, do corpo, de comer aquilo ali na hora, para ter um benefício maior no futuro. Então, olha que interessante. Eles conseguiram controlar um impulso, uma vontade, porque eles visavam algo melhor no futuro. As pessoas que não conseguiam fazer isso é porque eles não conseguiam controlar o impulso para pegar algo melhor no futuro. Então eles comiam a possibilidade de um futuro melhor no presente. Então quem não consegue controlar o impulso, eles destroem o futuro no presente. A possibilidade de um futuro melhor. Então, as pessoas que desenvolvem esse autocontrole maior, a chance de desenvolver o estilo de vida é gigantesca. E aí a fé, né, e a espiritualidade, ela vem para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso tem a ver com o teste do marshmallow? Tem a ver que a Bíblia e a proposta do cristão, né, do cristianismo, para o cristão, é os benefícios de uma vida vindoura, os benefícios da vida após a morte. Então a gente faz aqui crendo, né, que Deus, ele vê todas as coisas e ele vai retribuir aqueles que de fato creem nele. Então quem não tem isso vai querer fazer tudo no presente. Então eu não vou perdoar a pessoa que me fez o mal, ela me fez o mal, ela tem que pagar. Eu vou querer colocar as minhas necessidades acima dos outros constantemente. Então eu tenho dificuldade com perdão, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, de controlar os meus impulsos, porque eu não acredito no benefício futuro. Então simples assim, a vida se resume aqui e agora. O que eu consigo conquistar, o que eu consigo desenvolver de experiência. Já a fé cristã é eu ter a habilidade de crer que existe um Deus que vê todas as coisas e ele retribui aquelas pessoas que buscam ele, que depositam sua fé, que ele vai trazer o galardão, o tesouro, o benefício. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé eu não consigo fazer isso. Eu não consigo colocar as minhas necessidades em segundo plano.
Eu não consigo perdoar a pessoa. Agora, se eu tenho 100% de convicção que Deus vê todas as coisas e Ele retribui, eu consigo descansar. Por isso que precisa de fé. Quem não tem fé não consegue fazer isso. Então, onde que a gente vê se a pessoa tem fé ou não? Quando ela está numa situação em que ela está sendo prejudicada e ela consegue estar feliz, em paz, porque ela crê que ela tem um pai que vai retribuir. Quem não consegue ter essa mentalidade vai sempre estar tendo que conquistar as coisas por si mesmo, tendo que provar algo. E, infelizmente, no meio cristão, nós temos muitas charlatões e oportunistas, pessoas que viram uma maneira de ganho nisso daí, nesse princípio. Antigamente a gente chamava de teologia da prosperidade, que era o quê? Só tem em Deus quem é rico, próspero e saudável. Né? E não é bem isso, né? Não tem nada a ver com isso. A prosperidade bíblica é uma prosperidade de relacionamento com Deus. Benefício para as pessoas e não para mim. E a prosperidade, ela visa o benefício para mim. Hoje, aqui e agora. E enquanto a cristã é o benefício de uma vida vindoura, né, do futuro, né, da eternidade. E logo depois da teologia da prosperidade vem a teologia do coach, do autodesenvolvimento, que você consegue ser a sua melhor versão aqui e agora, e que se você for passado para trás, você, né, não tinha ferramentas suficientes, e que você consegue fazer tudo, né? Ser bem-sucedido, próspero, família, evangelho, fé, espiritualidade. Então, é a venda de algo milagroso usando a fé. Então, as pessoas estão explorando, né? Sem entender o contexto e a realidade de cada pessoa, que é a pior maneira de exploração, mas é a maneira mais antiga que existe. Né? Ganhar dinheiro e lucrar em cima da fé das pessoas, da dor e da tristeza e do sofrimento, é a coisa mais antiga. Então, infelizmente, as pessoas precisam entender como que isso funciona. Tiago 3,15 vai falar: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O que isso quer dizer? Por que a sabedoria do homem é terrena, animal e demoníaca? Porque ela é pautada na sua própria vontade. Então, os coaches, eles estimulam as pessoas a gerarem expectativa na sua própria vontade. É igual ao animal, por impulso, por necessidade, pelo ventre. Então, os animais, eles agem assim. Por isso que é animal. Então, essa mentalidade de desenvolvimento humano focado em mim é animal. Então, tudo que eles fazem, até ler a Bíblia, né, eles leem tentando extrair princípios bíblicos para se darem bem, para ter algum benefício. E não para ter um relacionamento maior com Deus, para servir o próximo. E isso tem trazido prejuízo e um adoecimento. Então, muitas pessoas que eu atendo, elas estão muito doentes porque elas estão misturando essa fé doentia com ferramentas humanas. E aí elas estão tentando fazer uma mistura que está dando muito ruim para o emocional das pessoas. Aí uma ou outra consegue ser bem sucedida e aí elas começam a se culpar. Só que essa que às vezes está bem sucedida, ela teve que passar por cima de muitos princípios e valores que nem ela percebe. E talvez algum dia, quando ela reconhecer o que ela fez, ela se arrependa. Mas aí muitas pessoas já estão se espelhando nesse comportamento, porque elas acham que isso é um referencial. Voltando aqui à Bíblia, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então, na Bíblia, nós temos 3 palavras no grego para significar vida, né, para representar a vida. Então, nós temos zoe, psique e bios. Então, bios é a nossa vida humana, da carne, né, do nosso corpo. Psique, a nossa vida mental. E zoe, a nossa vida espiritual. Então, quando você lê na Bíblia a palavra vida, você acha que é uma coisa só. Mas são 3. Pode ser uma dessas 3. Então, quando Jesus fala assim, aquele que quiser salvar a sua vida, a vida da sua bios, né, ou da sua psique, no caso aqui, da sua alma, ele vai perder. Agora, aquele que perder a sua psique, né, a sua vontade, suas necessidades, seus sonhos, por minha causa, vai encontrar
a Zoe, que é a vida espiritual. Então, se você quer encontrar uma vida espiritual saudável, tem que perder a vida dos seus sonhos e da sua alma. Por quê? Gente, por que isso funciona assim, tá? Porque, igual eu falei, a maioria dos sonhos das almas das pessoas não são delas. Foram colocadas ali por uma expectativa dos pais, por propaganda. Ah, tem o sonho de ser um empresário, de ser um advogado. Por quê? Porque ela viu em alguma propaganda, porque a escola orientou, porque o pai gerou uma expectativa de ter um filho. Às vezes tem pais que colocam a expectativa no filho de ser médico. Hoje, uma das piores áreas que nós temos hoje é a medicina. Por quê? Porque tem muita gente formando que não tem aptidão, só pelo retorno financeiro. Então você vê médicos que não têm aptidão nenhuma, né? Não sabe aferir uma pressão. Isso foi uma pesquisa recente. Então, a maioria dos sonhos das pessoas não são delas, são da terra, né? São sonhos que foram plantados ali. Então não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. E se eu não estiver disposto a abrir mão desses sonhos que nem são meus, não são meus. A gente acha que é, mas foi implantado no nosso subconsciente ali, né? Ou por falta, ou por trauma, ou por imposição, ou por propaganda, na grande maioria. Então eu sempre falo isso. Eu atendo vários jovens, né? Eu vejo vários jovens aí no mercado digital, que a história é bem parecida. Sonhava em ter um carro, né? Pregava uma foto de uma Lamborghini, de uma Ferrari na parede e ia trabalhar até alcançar esse sonho. Então o cara colocou a mente, a energia e o foco dele em trabalhar e se precisar fazer coisas erradas, né, não tão saudáveis, eles iriam fazer para alcançar isso. Então eles colocaram todo empenho e energia para fazer isso. E quando eles alcançaram, muitos deles estão infelizes, estão insatisfeitos com o que eles alcançaram. Por quê? Porque, na verdade, eles nem sabiam o resultado disso, né? E aí eles veem que tem IPVA, tem pessoas interesseiras, tem ladrão, e que para conquistar é uma coisa, para manter é outra. Então eles acabam adquirindo um estilo de vida que eles ficam escravos daquilo que eles conquistam. E aí eles acabam adoecendo com o tempo. Então, esses jovens, eles não estão atrás desse carro. Isso foi a propaganda, né? O que a propaganda fez? Ele assistiu o vídeo, ouviu a foto ali da propaganda, e a propaganda vendeu para ele que quem dirige um carro desse são pessoas que são respeitadas, reconhecidas e valorizadas. Então ele está buscando por reconhecimento, por valorização, que ele não recebeu em casa, de maneira plena. E aí ele corre atrás desse sonho e consegue, e quando ele consegue, ele vê que aquilo ali é muito vazio. Traz por um pouco tempo e traz um tipo de atenção de interesseiros, né? Então não supre a carência, não supre a necessidade. Ele simplesmente caiu ali na propaganda, né? De tentar conquistar algo que ele achou que supriria uma carência e uma necessidade. Por isso a necessidade da gente abrir mão dos nossos sonhos da psique, né? Para alcançar o Zoe, que é a vida espiritual. Então, pessoas que têm a vida espiritual elevada, a tendência a ter um estilo de vida feliz é muito grande. Então, constantemente a gente atende pessoas que estão doentes emocionalmente porque estão vivendo atrás de um sonho que foi vendido para elas. Aí eu, como terapeuta, ou quem que elas atendem, ou um coach, vai colocar energia para ajudar essa pessoa a alcançar esse sonho. Olha aonde isso vai chegar. Que nível de doença isso vai chegar. Então tá todo mundo correndo atrás de sonhos que elas nem sabem, de fato, o resultado disso. E cada vez mais tem se mostrado pior, pessoas suicidando com dinheiro, com bens. O próprio Jim Carrey fez uma entrevista e ele falou, ele escreveu, depois se vocês quiserem, pesquisem. Eu vou até talvez pôr a foto aí, né, ele falando. Eu gostaria que todas as pessoas alcançassem os seus sonhos para elas descobrirem que não é sobre isso. Que esse não é o resultado final. Que isso não vai suprir a carência delas. Então o que vai suprir? Zoe, a vida espiritual. 1 Coríntios 2, né, 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então o que basicamente esse versículo está dizendo? Que as pessoas espirituais não podem ser discernidas por quem está andando na carne e nos sonhos do mundo. Então, quem olha uma pessoa espiritual abrindo mão de ficar correndo atrás de dinheiro desesperadamente, né, para comprar carro, comprar coisas, para poder ajudar o próximo, isso é ilógico. De ver uma pessoa passando por um prejuízo, né, porque ela não quer ser a pessoa que vai trazer prejuízo para o outro, ela fala, não, eu prefiro sair no prejuízo porque eu não quero carregar o peso de trazer prejuízo para os outros. Então, uma pessoa que não é espiritual olha um negócio desse e fala assim, não, você é trouxa, é burro, foi passado para trás. Então, por isso que quem não é espiritual não consegue discernir as coisas espirituais. E é o que eu volto a falar, né? Essa questão da terapia, das doenças emocionais. Então, quem não procura viver essas questões espirituais, nunca vai entender. Então, você tem psicólogos e psiquiatras que vivem 100% pelo corpo e pela alma. E ele vai tratar as pessoas como se a vida só funcionasse com corpo e alma. E tá tudo certo. São pessoas sem espiritualidade, sem discernimento, tratando pessoas sem espiritualidade, sem discernimento, né? Então vão adoecer. Então a gente tem visto isso ao longo do tempo. A depressão hoje é a quarta doença que mais acomete o ser humano. Ela vai para número 1 em 2030, segundo a OMS. E nós estamos adoecendo cada vez mais como sociedade. Alguns até dizem que no futuro nós vamos olhar para trás e vamos ficar surpreso como que a gente lidava com as doenças emocionais. Da mesma maneira que a gente viu hoje, como que a igreja medieval lidava com as doenças emocionais e como que os psiquiatras, os manicômios lidavam com as doenças emocionais. Hoje a gente olha para trás e acha uma atrocidade. Então alguns estudiosos falam que eles vão olhar para trás e falar assim, meu Deus, esse tanto de medicamento, isso é uma atrocidade com o ser humano. Então a gente precisa, né, conseguir desenvolver cada vez mais uma espiritualidade saudável, que é o grande X da questão, porque não é fácil. Então tem pessoas que estão em igrejas e adoecem, líderes doentes, oportunistas, e por isso elas estão adoecendo. Aí vão num psicólogo que não entende nada disso, né? Como que ele vai conseguir ajudar? Dificilmente, muito difícil. E aí, às vezes, o líder ali também não consegue, não tem tempo, né? A igreja, às vezes, tem 10 mil membros e ele não tem ferramenta para lidar com tudo isso. Gostaria de deixar para vocês, então, o último versículo, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, os homens espirituais buscam viver de um relacionamento espiritual com Deus. Os homens carnais buscam viver das suas necessidades intrínsecas do corpo, né, fisiológicas. Por isso que a Bíblia fala que o Deus é o ventre. Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa questão de que o espiritual é extremamente importante para uma vida saudável, né? Que vocês tenham pegado ferramentas valiosíssimas para o desenvolvimento da vida de vocês. Espero ver vocês novamente. Até mais. E Deus abençoe.